pesquisa que deixa muito claro, né, como que ainda atualmente a gente tem uma subrepresentação das mulheres negras no cinema brasileiro. Então, se for ver a quantidade de mulheres negras que a gente tem na população e a quantidade de personagens negras no cinema é muito discrepante. Eu sou professora de História, leciono na Prefeitura Municipal de São Paulo, trabalho com educação de jovens e adultos. Eu sou doutora em História pela FEFELESH, né, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A questão da representatividade é fundamental para a gente pensar cinema, né? Infelizmente, o cinema brasileiro, ele não reflete a nossa população atualmente. O que a gente percebe é que as pessoas negras são maioria na população brasileira, porém elas não têm representatividade nesse cinema nacional. São poucas personagens negras, quase nunca são protagonistas, muitas vezes as personagens reproduzem estereótipos e muitas vezes estereótipos negativos, então isso é muito problemático. Sou realizadora, com uma atuação no roteiro e direção cinematográfica, e aí eu migrei para São Paulo porque ganhei uma bolsa de estudos aqui. Então, acho que esse desafio de precisar me deslocar e sair, né, do meu lugar de origem para estudar e me apropriar das ferramentas necessárias para fazer cinema, talvez seja um dos maiores desafios da minha vida. Depois disso, chegando aqui, entendendo como funciona, né, a dinâmica da indústria e entendendo que as histórias que eu tinha desejo de contar, elas não tinham espaço em produtoras já consolidadas, não eram histórias que eu via com frequência nas telas, então, e eu também não fazia parte, tipo, do grupo social em que conseguia garantir inserção em equipes ou em produtoras de maneira fácil ou automática, né? Então, não tinha as portas ou os caminhos para que pudesse estagiar, ser assistente ou qualquer coisa do tipo em outras produções. Então, entendi que, para além do desejo e do sonho de fazer cinema, eu precisaria abrir uma empresa para conseguir realizar as minhas próprias obras. E aí foi enfrentar o desafio de entender como a empresa do audiovisual funciona, como o negócio em si funciona, para que seja possível fazer o que eu faço e da maneira como faço. Depois, eu acho que um outro desafio é a forma como escolho contar as histórias que me fazem sentido, né? Então, assim, conto histórias comprometidas com um processo de desestereotipação das subjetividades negras, então não tenho uma disposição para a reprodução de estereótipos ou de caricaturas de corpos e existências negras, e aí a gente está sempre num papel até de educar, né, de ser extremamente didática, à medida que escolhe fazer dessa maneira. E, por vezes, isso é bastante cansativo, quando você tem que o tempo inteiro ficar reiterando qual é o tipo de imagem que você não está afim de reproduzir, e reiterar o quão essas imagens estereotipadas e caricaturadas, elas acabam atingindo de maneira nociva a existência de outras pessoas, né, e a existência de pessoas parecidas comigo. Então, de maneira bem objetiva, assim, e direta, é muito desafiador você precisar todos os dias
ficar dialogando com pares e dizendo para os pares que pessoas como você têm o direito de se ver de uma maneira saudável. Sou formada em audiovisual, tenho 24 anos, faço fotografia independente. O audiovisual começou quando criança, sempre tive envolvimento com filmes e afins, envolvendo música, edição. Minha mãe sempre teve locadora, acho que começou a partir daí. Minha mãe também é cinéfila, então a gente que é mulher, a gente está sempre ou no lado mais sexualizado da coisa, sempre deixando de terceiro. Então a gente, para representação é muito pouco. Ou em questão a documentários, é sempre envolvendo documentário a mulher empregada, senhoras, mas é bem pouco. A gente não tem essa representatividade em ação, assim, a gente vê pouca coisa aqui no Brasil, né? É bastante falha se a gente comparar como é com os homens. A gente tem pouca referência tanto no setor para mulher quanto mulher preta. A gente não tem referência porque no Brasil a gente praticamente está sempre envolvido na área do audiovisual, a gente é sempre estigmatizada para ficar na parte de maquiagem, figurino, e não é bem isso que acontece. Tem muita mulher independente com pouca oportunidade, então é bem falha, a questão é isso. E o porquê que nós temos tão poucas mulheres negras trabalhando, né, ali, roteirizando, dirigindo essas produções? O nosso racismo estrutural responde isso, né? Se nós não damos condições de estudo para que essas mulheres cheguem numa universidade ou, no mínimo, num curso técnico, em que elas possam desenvolver suas habilidades, e depois disso, uma vez tendo passado essa barreira, se a gente não dá oportunidades para que elas trabalhem, porque, querendo ou não, audiovisual é caro, audiovisual está muito ligado aos seus contatos, a quem, né, quais são suas redes. Se a gente não expande isso, se nós não criamos políticas em que essas mulheres possam circular, em que essas mulheres possam conhecer pessoas do mercado para que possam apresentar suas vozes, evidentemente essas produções nunca vão chegar, né? É muito sintomático que a gente não tenha isso até hoje. Sobre a representatividade da mulher negra, seja na frente, nas câmeras ou atrás, um grupo de pesquisa, GEMA, que é do Rio de Janeiro, ligado à UERJ, fez uma pesquisa muito interessante, justamente com recorte de raça nas produções nacionais, e é muito forte os números, ou melhor, a falta de números quando nós falamos de mulheres negras atrás das câmeras. Simplesmente em lançamentos comerciais ou publicidades não havia nenhuma diretora negra, né? Hoje em dia, 2020, então 8 anos depois dessa primeira edição da pesquisa, nós temos um filme comercial lançado e mais 2 codireções entre mulheres negras e homens, né? É um número muito pequeno. Outra coisa que também chamou atenção nessa pesquisa foi a representação dessas mulheres nas telas, algo sempre sexualizado demais, ou as mulheres numa condição de empregadas domésticas, servis. Então, é óbvio, se você não tem atrás das câmeras alguém que tenha propriedade sobre aquela história, sobre aqueles corpos, evidentemente o que a gente vai ter na frente da tela são expressões estereotipadas. Mas mesmo assim há alguns avanços. Então, o que eu mais vejo assim de avanço é quando eu penso nas diretoras negras que a gente tem atualmente. Então, inclusive essa pesquisa da Ancine, ela é bem interessante porque ela mostra como o fato de você ter uma diretora, né, um diretor negro, um roteirista ou uma roteirista negra vai influenciar diretamente no elenco do filme. Quando você tem uma pessoa negra no cargo de direção, a chance de ter atrizes, atores negros no filme é muito maior. E aí eu acho que essas mulheres negras têm cada vez mais alcançado essa posição de direção no cinema brasileiro na última década. Esse dado especificamente é um dado que me causa sempre muito constrangimento.
né? Me causa constrangimento, não tenho orgulho de interagir com ele. Primeiro, porque a depender da perspectiva que a gente olhe para ele, a gente acaba não observando, né, que nessa caminhada entre Amor Maldito, de Adélia Sampaio, e Um Dia com Jerusa, existem outras direções de longas-metragens de ficção que também contam com a coautoria de mulheres negras, né? A gente tem a Sabrina Rosa, que co-dirige com o Cavi Borges em 2011, Vamos Fazer um Brinde. A gente tem a Glenda Nicásio, que dirige com o Ari Rosa, Café com Canela, dirige Ilha e dirige o Até o Fim. E a gente tem Um Dia com Jerusa, que é dirigido por mim. Então, a depender da perspectiva que a gente olhe para esse dado, a gente esquece essas outras experiências, né? Tem uma outra coisa também que me inquieta muito, que é a forma como a gente lida com a legitimação de quem é ou quem não é cineasta no nosso país. Só se reconheceu como cineasta no nosso país as pessoas que tiveram a possibilidade de assumir direção de filmes produzidos em película. E aí eu fico me perguntando, e aquelas pessoas que só tinham acesso à produção por meio de fitas magnéticas, né? Tipo VHS e mini DVs, onde estão essas obras, onde estão essas pessoas, já que era um suporte mais acessível? Será mesmo que num país na dimensão do Brasil, outras mulheres negras não dirigiram outros filmes de longas-metragens e a gente não tem essa informação porque a gente lida ainda de uma maneira muito elitizada com o dado e com a legitimação de quem é ou quem não é cineasta no nosso país? Então, são muitas inquietações, né, e muitas coisas que me faz assim olhar para esse dado sempre com muita desconfiança, e com muita crença em que a gente consiga, né, a partir de um processo de pesquisa, a partir de um processo de investigação mesmo da nossa história coletiva, evidenciar outras existências e outras contribuições. E se essas outras existências, essas outras contribuições, de fato, não existirem, esse dado segue sendo um dado para causar vergonha no setor audiovisual brasileiro, porque um país na dimensão do Brasil, né, um setor audiovisual com a potência que o nosso setor tem, um país com 54% da população negra, mais de 50% da população de mulheres, não é razoável que as mulheres negras não participem do processo de construção de nossas imagens coletivas. Então, esse é um dado para ser lido como um exemplo de vergonha nacional. Como eu disse, então, precisa aí de políticas que sejam, essas políticas afirmativas, elas sejam colocadas no âmbito de lei, isso é muito importante. Para que elas não se percam, precisa ter Ancine, a gente precisa ter Estado trabalhando de forma conjunta também, né, para que essas políticas não fiquem só no âmbito municipal. O que a gente precisa para os próximos anos é que, então, políticas sejam colocadas em todas as esferas. A gente precisa dar acesso a financiamento a esses filmes, a gente precisa dar acesso para que esses filmes encontrem ali seus festivais, consigam circular. Cabe ao poder público utilizar a sua inteligência e a sua força para mitigar isso, para que isso mude. Então, políticas públicas nesse sentido são extremamente importantes.
essa realidade possa se transformar, né? Eu acho que nós já estamos passando por algumas transformações. Quando a gente pensa, por exemplo, na ascensão ao cargo de direção de pessoas negras, a gente vê que as narrativas que são contadas já trazem algumas transformações e espero que isso continue mudando, né? Espero que a gente tenha futuros diretores e diretoras negras. Espero que a gente tenha também atores, atrizes, montadores, pessoas que trabalhem nas mais diversas áreas do cinema, que sejam negras. Enfim, que essas pessoas sejam contratadas, porque na realidade a gente já tem muitos profissionais de cinema negros e negras, mas que muitas vezes acabam não sendo contratados ou não conseguem ocupar esses cargos considerados mais importantes, como de direção, roteirista, etc. Mas enfim, espero que a gente continue lutando para mudar essa realidade e as novas gerações devem contribuir com essa luta. O que a população negra conquistou já no nosso cinema nacional, com certeza foi com muita luta, e é assim que continuaremos. Preciso sonhar. Então, assim, produzir imagem é sonhar, é acreditar que em cada uma de nós há uma fatia de habilidade de deuses, e a gente, a partir da ferramenta audiovisual, a gente consegue, sim, prospectar, projetar e criar mundos novos, pessoas novas, processos e tecnologias de relacionamento diferente daquilo que a gente conhece. Então, por mais árido e por mais sufocante que possa parecer, né, o nosso contexto atual, ele não é suficiente para nos impedir de sonhar. A área do audiovisual não é uma área barata, não é uma coisa que você, de um dia para a noite, você resolve fazer. Você tem que ter ali um mínimo de conhecimento, querer correr atrás, porque é uma área muito difícil, para a mulher principalmente. Tanto em questão de, na hora da faculdade, estágio, tudo mais, é uma área que você tem que correr atrás, não pode desistir, tem que ter que querer mesmo, tá muito afim de fazer aquilo. Qual mensagem deixar é justamente que a luta, seja de gênero, seja de raça, mas principalmente de raça, é muito cruel, mas que não pode parar. Então, na verdade, o meu recado não é nem para as pessoas negras, até porque eu, enquanto branca, acho que tenho pouca legitimidade para dar qualquer recado. Meu recado é, na verdade, para as pessoas brancas, para que elas lutem, porque os privilégios estão aí desde 1500 nesse país. E que, então, é nosso dever, sim, lutar e não esperar que os negros peçam ajuda ou que eles tentem nos ensinar ou qualquer coisa do gênero. Não, tem tanta coisa aí já disponível, tanta informação, que é, no mínimo, mau caratismo e antiético esperar que os outros nos digam o que fazer. Então, meu recado é justamente para as pessoas brancas. Levantem da cadeira e entrem na luta, porque uma sociedade igualitária só é possível se cada um fizer a sua parte.